Deus abençoe, irmãos. Mateus capítulo 12, verso 43 ao 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa donde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Bondoso Pai Celestial, te damos graças pela experiência de vida que temos. Te agradecemos pela mensagem do 7º anjo, que é a perfeição de Deus para o seu povo neste tempo final. Agradecemos pela revelação da palavra, pela abertura da palavra, porque é a perfeição da revelação, os 7 selos e os 7 trovões, para aperfeiçoar um povo, no qual o Senhor disse que seu profeta mensageiro precursaria sua segunda vinda, e isto já tem acontecido. Estamos aqui, Pai, não para viver só pedindo, mas para agradecer, porque o que temos recebido é a perfeição das promessas divinas, é a bênção que todos os povos precisavam receber, e em todas as eras anelavam ter esta revelação. Não pôde ser alcançado por nenhuma das eras anteriores à nossa, mas na 7ª e última era da igreja, o Senhor veio e manifestou sua perfeição de luz, de revelação para o seu povo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentados. Talvez o título seja um pouco chocante. O santificado está vazio. Mas eu quero trabalhar dentro disto, porque a maioria do povo religioso, inclusive nós, somos santificados. E a santificação faz uma limpeza no crente. Mas o crente fica vazio. Ele só está limpo, mas está vazio. Vamos notar o que o irmão Brana diz: como poderei vencer, parágrafo 46. Ele diz: então as pessoas vivem, o povo pode viver uma vida pura e santa, não pecaminosa, adúltera, de bebidas, mentiras, de jogo. Eles podem viver acima disto e não permanecerem nisto. A idade da vida, a vida pessoal de Cristo. O que estava nele, primeiro, sob a justificação, o batismo na água. Segundo,
sobre o novo nascimento de Wesley, a santificação, a qual limpa. O terceiro, sobre o batismo do Espírito Santo, colocando aquele vaso santificado em serviço. A palavra santificar significa, ela é uma palavra grega, que tem um significado duplo, composto, que significa limpo e colocado a um lado para um serviço. Colocado a um lado para um serviço. Agora, o Espírito Santo o coloca em serviço. Então vamos pensar nisso, porque o período em que vivemos é período de muita santificação, muita gente santificada. E o santificado é enganado pensando que ele está cheio. Mas o santificado está vazio. Se há um clima na vida, um clímax na vida cristã, uma fase na vida cristã, que é das piores, é a santificação. Parece que entra em confronto. Porque como o santificado, ele largou de fumar, largou de beber, a mulher largou de cortar cabelo, largou de pôr roupa curta, largou de pôr roupa transparente, largou de pintar unhas. A senhora, mocinha, quer saber também se já foi santificada? Pinta as unhas? Nem santificada ainda foi. Nem santificado. Você já sabe disso. Estou só repetindo coisas. Mas a pessoa pensa que é nem santificada. A santificação limpa o esmalte da unha. A santificação tira esse verde azul dos olhos. Limpa, é santificação, é limpeza. A santificação não te dá o desejo de tirar sobrancelha. Santificação. Bom, as pessoas, mas você só fala para o lado de nós, as mulheres, por que não vira para o lado desses homens? A santificação para um homem larga de beber, de fumar, de adulterar, de cobiçar. O homem na santificação, ele gosta da mulher dele. Se ele não gosta da mulher dele, nem santificado ele é. Assim é a mulher. Na santificação, ela ama o esposo. Se não ama, nem santificada ainda é. Então, essas coisas, eu creio que deve descer na gente, porque a vida inteira a gente vive pensando que a vida santificada é tudo. Porque a vida santificada é a vida mais fácil e mais hipócrita. Porque o indivíduo santificado pode enganar qualquer um. Porque o santificado, ele é limpo também por fora, não é só por dentro. Ele é limpo também por fora, o santificado. Você não pode pegar um vaso, lavá-lo por dentro, e ele tudo sujo para o lado de fora e falar que esse vaso está limpo. Ele não está. Ele só pode estar limpo quando ele é lavado por dentro e por fora. Aí o vaso está limpo. Então a vida que se torna mais hipócrita, guarde bem, porque isso é profundo. É onde as pessoas mais se agarram. Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. Ele é religioso, ele é um fariseu, ele é um saduceu. Ele é até um sacerdote. Aquela seita de saduceus era uma seita sacerdotal. E aquele povo dos dias de Cristo era um povo que eles tinham um testemunho acima de nós os crentes hoje. Sabe o que ele tinha? Porque ele, para ser um sacerdote, ele tinha que ter limpeza na genealogia, nos seus antecedentes. Tudo tinha que ser limpo. O seu tataravô, o seu bisavô, o seu avô, o seu pai, inclusive ele. 4 gerações, ele tinha que vir de uma geração limpa, para poder ser um sacerdote. Quer dizer, se for procurar limpeza na minha geração, eu não posso ser pastor. Diga que na sua você pode ser alguma coisa. Não tem um. Entre os gentios. Mas lá era assim.
ele precisava vir já de uma geração boa, de uma raça boa, e precisava vir de uma tribo certa, que era a tribo sacerdotal, a tribo de Levi. Por isso, quando Jesus veio, foi um contraste para o que eles criam. Todo sacerdote vinha da tribo de Levi. Jesus é o sumo sacerdote, veio da tribo de Judá. Quer dizer, contrariou o que os princípios religiosos estavam sendo obedecidos. Ele veio contrariando aquilo, não veio nem daquela tribo. Por quê? Porque da tribo levítica veio o sacerdote levítico. Mas da tribo de Judá veio o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Este é mais perfeito. Este é o perfeito. Agora, olha para aquele da tribo de Levi, era tremendamente bom. Nenhum de nós podemos comparar com eles. Então vocês veem que o povo dos dias de Jesus, para rejeitar Jesus, eles tinham mais direitos em rejeitar do que nós hoje. Porque naquele tempo, eles olhavam e viam perfeição na sua geração. E olhou para o lado de Cristo e dizia, mas esse daí, de onde ele veio? Quem é o pai dele? Bom, antes de se casarem, Maria estava grávida. Agora ela andou falando que é do Espírito Santo, mas eu não creio nisso não, podiam dizer assim. Eu não creio nisso não. Foi um meio que ela teve o José para poder livrar Maria, porque ela tinha que ser apedrejada. E José então a livrou, tomando-a por esposa. Se o Espírito Santo não tivesse falado com José, também José teria rejeitado a Maria. Todo mundo rejeitava e José, o justo, também ia rejeitar. Mas o Espírito Santo, que falou com Maria, falou com José. E aquilo trouxe luz para o casal e eles viveram uma vida debaixo de sofrimento, de angústia e falatório dos outros, e José não se movia, e Maria não se movia, e Jesus nasceu, e Jesus depois carregando todo o nosso pecado, o nosso opróbrio, e não importou com nada, e chamaram-no de qualquer nome, e disseram que ele era Belzebu, ele não importou. Olha, nós temos uma raça boa. Nós viemos de uma raça muito melhor do que os levitas. Muito melhor. A nossa genealogia, pela descendência espiritual, nós descendemos de Deus. Viemos do sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós hoje vamos colocar nossas vidas em pauta com a palavra. Eu tenho dito, eu não poderia ser pregador, não poderia ser pastor. Só sou pela graça. Não tem nenhum merecimento, não tem nenhuma oração, não tem nenhum jejum, não tenho antecedentes que poderiam me favorecer. O meu bisavô não foi crente, o meu avô tampouco. E aí veio depois uma geração mais próxima, que foi começando nas denominações, ser protestante. E quando veio a mensagem, eles não puderam ver essa mensagem. Rejeitaram a mensagem. Essa mensagem ainda veio no tempo da minha bisavó. No tempo da minha bisavó, ela ouviu falar dessa mensagem. Mas ela se agarrou na doutrina da Assembleia e ficou lá até o fim. Ela não conseguiu ver nada disso. Interessante que eu aqui consegui ver. Então não estou aqui por merecimento, não estou aqui pelo meu avô, pelo meu bisavô, pela minha avó, pela minha bisavó. Não estou aqui
por ninguém. Se fosse pelo meu pai, não estou aqui pelo meu pai. A minha mãe, sempre crente, mas meu pai não foi um religioso. Como que eu estou aqui? É graça. Olhe de onde eu vim, de onde você veio. William Branham olhava para trás e podia dizer, oh, racinha. Ele olhava para trás e dizia, meu pai, fabricante de uísque, não dava certo. E Deus pegou e chamou. Deus escolheu. Você vem por graça. Por isso, nesse tempo, nós estamos aqui pela graça. E eu não quero basear na minha vida, nem de oração, nem de jejum. Não quero basear a minha vida de pregação, porque sou pregador. Não quero basear a minha vida porque não fumo, não bebo. Nunca fiz isso. E não sou santo porque não fiz. Você não é porque não fiz, você não fez isso. Você é o que é pela graça. Eu nasci pela graça, vivi pela graça e vamos morrer pela graça. E vamos para o céu pela graça. O arrebatamento vai dar e nós vamos ser arrebatados pela graça. Nenhum merecimento, nenhuma coisa que me leva lá, como alguém diz, eu passei no monte orando tanto tempo, eu não passei comendo. Mas quando foi mostrada essa verdade dos 7 selos, eu enxerguei. Quando mostrou um profeta na Bíblia, eu vi. Você viu. Não é merecimento, não é bondade. Ah, sou bom para o vizinho, marido bom para a esposa, esposa boazinha para o marido. Nada de bondade, graça, graça. Eu sou feito pela graça de dentro e por fora. Você quer saber o que é a graça? Olhe em mim, aqui é uma obra da graça. Olhe em você, quem que você é? Uma obra da graça, um trabalho da graça. Não tem nada que eu fiz, que eu faça. Não procuro nem orar mais para dizer, oh Senhor, eu sou de oração. Não, Senhor. O Senhor me alcançou porque foi a graça. Porque enxergar essas coisas, quem ora não enxerga. É preferível eu não orar, Senhor, porque quem ora não enxerga. Igrejeiros não enxergam. Saduceus não enxergaram. Fariseus não enxergaram a palavra do dia. Maria Madalena nunca fez uma oração, enxergou. A samaritana nunca fez nada, enxergou. A graça alcançou essas mulheres. Deus não apoia prostituição e adultério. Ele não apoia, mas sempre quando Ele manifesta, os bons do dia não vê Ele toma a ralé. Essa multidão maldita não sabe a lei, e graças a Deus, que se ela soubesse, ela ficava amarrada. E ele sempre diz, essa racinha aí, que crê no irmão Brana, não sabe nada da Trindade, e ainda graças a Deus, que nós não sabemos nada de Roma. Tivemos um encontro com Deus. Aleluia, glória a Deus. Como essa mensagem é boa. Agora o santificado está limpo. É a pessoa mais perigosa e o estado mais perigoso é o santificado. Guarde bem, o indivíduo mais perigoso é o santificado. Então, mas como pode? Ele está limpo. Ele pode passar perto de você, te engana mesmo. A irmã de cabelo comprido passa perto de qualquer um. Oh, aquela ali é crente, santificado. Olha a saiona dela. Essa é de Deus, está santificada. Agora parece que a gente está pregando tudo contrário, né? Eu quero mostrar para vocês porque Deus não tem um povo santificado. Deus não tem um povo santificado. O santificado é o maior alvo do diabo, o santificado. Porque ele está limpo. E você não pensa que é só Deus que gosta de limpeza, não. O dia que o diabo saiu de mim, eu fiquei limpo.
Mas se eu não tivesse buscado o preenchimento, eu estava pior, porque aí saiu um diabo, volta 7. A perfeição do diabo. Tem a perfeição da obra de Deus, o 7. O diabo veio também e Jesus falou, olha, quando sai um, o diabo sai, anda por lugares áridos, ele não encontra morada, ele diz, voltarei para minha casa e direi, ó, está limpa. Eu não vou pôr o nome dele, porque eu falo Zé Capeta, não sei mais o que. Aí vem 7 capeta, 7 demônios, diz o Senhor Jesus. Aquele saiu, traz 7. Então o santificado ficou pior, 7 vezes mais. Porque o santificado, ele está sendo o alvo pior do diabo, se ele não preencher aquele vaso. Tem que haver um preenchimento, ou Deus ou Satanás. Ou o 7 de Deus vem morar em você, ou o 7 de Satanás vem morar em você. É o 7 de um ou 7 do outro. E vem morar em você. E quando vem morar em você, vai fazer você perfeito, ou para Deus, ou perfeito na obra do diabo. Sabe o que é isso? Tudo que faz do mal é perfeito. Esse indivíduo rouba direitinho. Esse indivíduo mata direitinho. Aí mata através da própria Bíblia. Porque aquele que não preencheu com o Espírito Santo, ou dizer, eu falo língua, glória a Deus, eu já tenho. Não, você está enganado. O diabo fala língua também. Você está enganado. A única coisa que o diabo não faz nessa era é aceitar a mensagem revelada dos 7 selos. O diabo nessa era até crê que tem profeta. Parece que é meio estranho. Diz, não, mas o diabo não crê. O diabo até crê. O diabo deixa eu caminhar na primeira e segunda etapa do irmão Branham. Mas a terceira, ele, não, larga de mão disso. É mistério. E o homem já morreu mesmo, o profeta já morreu. Não precisa preocupar, porque olha, você não vai saber nada disso daí. Larga de mão. Mas a primeira e segunda etapa, não, vai em frente. Vai em frente. Agora a terceira etapa foi a abertura dos selos, a abertura da palavra, rasgou o véu. Tem muitos de nós dentro da mensagem que não pode ler Apocalipse. O livro Apocalipse, ele é tirando o véu. Tirar o véu que jeito? Se o véu está lá. É tirando o véu, irmão, só quando vem o profeta. Quando a voz do 7º anjo rasgou o véu do Apocalipse, aí tirou o véu. Antes, o Apocalipse era com véu. Você tinha o Apocalipse, ele estava com o véu. 7 eras não reveladas, 7 selos não revelados, 7 trovões não revelados. Os vencedores, ninguém sabia nada dos vencedores, e quando não sabe dos vencedores das eras, não sabe de nada, de nenhuma recompensa dos vencedores de cada era da igreja. Mas quando abriu, então abriu as 7 eras, abriu os 7 selos, abriu os vencedores, revelou os nomes dos que estavam escritos no livro da vida, e eles manifestaram na sua era. Amém, aleluia. É difícil a gente pregar essas coisas. Tem hora que a gente quer partir para um lado e não tem jeito. Mas você já notou então o quão perigoso é o santificado? A pessoa santificada está satisfeita, não precisa mais nada. Graças a Deus, não mato, não roubo, não fumo, não bebo álcool. Graças a Deus, eu tenho uma vida abençoada. A irmãzinha vem sempre para a igreja, roupinha direito, tudo em ordem. E não sabe que é o maior perigo. O diabo gosta dessa casinha. E diz, eu já saí de você. Olha, escuta o diabo falar assim, eu já saí de você. Se você não se preencher com o Espírito Santo, eu vou mais 7. O diabo disse,
eu vou mais 7. Eu vou completar essa casa, eu vou preencher esse vazio. Estava falando sobre isso em Batatais, então eu senti vontade de falar para vocês. Na verdade, estou pregando diferente, não tem jeito. Mas o casamento santificado engana qualquer um. Tem casamento santificado. O crente casou e aquele casamento é santificado. Aparentemente você olha neles assim, aquela vida boa, um abraçadinho no outro, enquanto um não está numa calçada, outro na outra, né? Porque tem hora que não dá para ver a santificação, porque ele vai naquela calçada e ela vai na outra. Ou senão ele vai na frente e ela vai, ô mané, espera aí o trem. A santificação faz eles andar junto. Agora escuta bem um lar santificado. Um casal santificado anda junto. Um casal santificado se ama. O amor está baseado mais no preenchimento. Eu quero guardar isso. O amor está baseado no preenchimento, não tanto na santificação. A santificação são todas as demais coisas externas. Está na santificação. Você sai com a sua esposa, a esposa sai com o marido, e todo mundo olha assim e diz, aparentemente esse casal é uma bênção. Você não sabe, o santificado não é aquele que briga dentro do ônibus. Não, santificado briga dentro de casa, quietinho, de noite, de madrugada. Esse que briga dentro do ônibus, esse crente que briga na igreja, esse crente que briga no corredor, nem santificado foi. Já viu o crente que já chama o outro, vem cá, e esfola o outro ali? Não, o santificado, ele esconde num quartinho, lá dentro daquele quartinho, lá dentro do quarto, marido e mulher, vão conversar. O santificado nem discute perto dos filhos, porque ele é santificado, ele é limpo. Os filhos, olha, é um casal perfeito. Ele é santificado. Mas tem uma coisa: se esse marido não preencher essa mulher santificada, se o casamento for só santificado, e o marido não for o preenchimento desse casamento, essa mulher está vazia ainda. A mulher está vazia. Se esse homem não a preencher, esse homem santificado no casamento, que casamento bom. Mas se a mulher não preencheu tudo, ele é um homem vazio. Casado vazio. Eu nem vou perguntar aqui. Mas tem mulher casada vazia. Tem homem casado vazio. Então eles são santificados, eles não são preenchidos. O verdadeiro amor no casamento é que preenche toda a lacuna, não deixa uma frestazinha sequer para o diabo entrar. O amor preenche, tem que haver amor. Se esta mulher, o marido dela não a preencher, outro homem a preencherá. Se este homem, a mulher dele não o preencher, ele ficará um homem insatisfeito a vida toda e outra mulher o preencherá, porque ele é um homem que tem um casamento santificado e não preenchido. Assim é o crente. O crente é santificado, ele vem na igreja, ele ora a Deus, ele fala língua estranha, ele pula, ele grita. Mas ele não está preenchido com a revelação da palavra de Deus. Revelação. Se não preencheu com a revelação, você vai encontrar um crente vazio. O santificado é vazio. Vocês querem repetir isso aqui? Olha para vocês verem. Limpo, colocado a um lado para serviço. Limpo, colocado a um lado para serviço. Quem que é esse? O santificado. Limpo, não cheio, colocado a um lado para serviço. O Espírito Santo coloca aquele vaso limpo, vazio, no serviço. Porque o Espírito Santo é o preenchimento.
Tem que haver um preenchimento. Eu disse, olha, tem uma coisa, muitos casamentos, muitas igrejas estão como o vale de ossos secos. O vale de ossos secos, o profeta Ezequiel ouviu a voz do Senhor dizer: filho do homem, porventura poderá reviver esses ossos? Pode reviver esse casamento esqueleto? Pode reviver. Tem condições. Israel teria condições de reviver, de se tornar uma nação novamente, porque era esqueleto. Ezequiel 37. Tem jeito de reviver esse Israel? O profeta Ezequiel diz: Senhor, tu o sabes. Só Deus sabe. Tem casamento esqueleto. Vamos lá agora? Casamento esqueleto. Quem gosta de esqueleto? Vocês gostam de ver esqueleto? Tem casamento que é esqueleto. Tem ossos, não falta. Mas não tem um tendão. Não tem uma carne. Não tem uma pele. Vamos embelezar esse casamento agora? Você quer ver como que o casamento vale de osso seco, o crente vale de osso seco, é aquele esqueleto, aquela coisa estática. É um vale de osso seco. Já até ajuntou osso com osso. A justificação. Já juntou osso com osso. Leia Ezequiel 37 para você ver. Um osso bateu no outro, encontrou sua juntura e formou um esqueleto. Um esqueleto perfeito. Mas estático, sem vida, sem beleza. Tem casamento, tem crente que é sem vida, sem beleza. E a palavra do Filho do Homem, para o Filho do Homem vem. Poderá reviver esses ossos? Tem casamento que você acha que não vai nem reviver mais. É um vale de osso seco, que não tem nem esqueleto ainda. É osso para todo lado. Nem ajuntou aquilo para formar o retrato de uma pessoa, pelo menos de um esqueleto. A forma de um esqueleto. Preste atenção. Você tem que aprender com isso, porque o casamento é assim, o crente é assim. Aí veio uma hora que o profeta disse que haja tendões sobre esses ossos. Aqueles ossos feios, secos, que não tinha mais nada, agora os tendões apareceram sobre os ossos. Já é alguma coisa. Tem tendões sobre os ossos. Tem casamento que começa a melhorar. Tem crente que começa a melhorar. Olha, eu ainda não cheguei no santificado, hein? Eu estou no crente esqueleto. Estou no casamento esqueleto. Me acompanha aí para você ver aonde você está, que você vai saber se você é esqueleto ou se você tem vida. Que Deus veio com uma mensagem nesse tempo. A mensagem do profeta dessa era é a mensagem que dá vida à igreja, que era um esqueleto. Ela estava destroçada pelo romanismo, osso por todos os lados, mas veio uma mensagem através de Lutero e trouxe o ajuntamento desses ossos. Mas ainda é esqueleto, é ossos. Vem os tendões. Logo em seguida veio a carne sobre os ossos. Filho do homem, profetiza, vem a carne sobre esses ossos. Aí o casamento fica mais bonito, tem carne sobre os ossos. Está melhorando que casamento. Moço, mas aquilo era feio. Mas agora está melhorando, tem carne sobre os ossos. Graças a Deus, já melhorou bastante. Vamos andar mais um pouquinho. Filho do homem, profetiza que haja pele sobre esta carne. Sabe o que é uma coisa sobre a outra? Uma sobre a outra. Tendões sobre ossos, carne sobre tendões, pele sobre a carne. E aquilo já ficou bonito, já levantou. Que coisa tremenda. É maravilhoso, mas não tem vida. Irmãos, foi mostrado através de figuras para o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel viu isto em visão, um vale de osso seco, os ossos batendo no outro e já se ajuntando, logo tendões sobre os ossos para começar a formar, que é a formação da igreja de Lutero, Wesley e Pentecostes, até chegar a mensagem de William Branham. Se esse povo soubesse
que a mensagem que eles tiveram foi muito boa. Nós não podemos ter a nossa mensagem sem as deles. Mas a deles sem a nossa é sem vida. E a nossa sem a deles é sem corpo. Precisamos desse ajuntamento que Deus fez. Deus não mandou Lutero à toa. Deus tirou Lutero da católica para revolucionar com a Alemanha. Foi por isso, religiosamente, Deus levantou Wesley na Inglaterra. Foi para isso. Deus levantou também os pentecostais. Foi para embelezar mais. Foi para trazer carne, pele. Sobre essa carne agora, os pentecostais embelezou. Meus irmãos, o quarto é vida. Diz o profeta que o quarto é vida. E o quarto é este: haja vida. Pode, porventura, reviver esse povo pentecostal que já ficou bonito, que a sua carne já foi coberta pela pele, que está bonito, pode reviver, não com língua estranha. A língua estranha é um dom. Só se pode reviver com o batismo do Espírito Santo. É a única coisa que preenche o crente. Língua estranha, se preenchesse nós estávamos lá entre os pentecostais, preenche eles porque não são eleitos da noiva. Você tem que ver quem isso preenche. Tem casamentos que vivem sem esse preenchimento, gente. Tem casamento santificado, muito bonito, mas não tem vida. Esse casal não tem vida entre os dois. Não há vida. Eles estão mortos. Entre os dois eles estão mortos. Um não vive pelo outro, porque não entrou vida nesse casamento. Tem crente no ministério, vamos agora? Tem crente no ministério que é formado de ossos, de tendões, de carne e de pele. No meu ministério, tem isso daí. No ministério de qualquer pregador, tem isso daí. Um monte de crente que é formado até carne e pele. E fica bonito. Mas nunca recebe o espírito daquele ministério. Deus mandou um espírito nessa era, irmãos, de preenchimento. Todo pastor precisa de ter o espírito de Elias em si, para que possa transmitir esse espírito de Elias. Diz: o que é o espírito de Elias? É o Espírito Santo. Nessa era, vocês pentecostais chamam o Espírito Santo de língua estranha, porque vocês são da era passada. O Espírito Santo nesta era, ele não chama língua estranha, ele chama Elias. O Espírito Santo. Cada profeta em seu dia foi a porção do Espírito Santo derramado naquele dia. E nós temos aqui, meus irmãos, o perfeito, o completo. Nessa era em que vivemos, é o completo. Tudo veio sobre os eleitos desta era. Veio exatamente o sétimo mensageiro, o sétimo selo, os 7 trovões. Tudo está em cima dessa noiva. Ela está coberta, porque senão ela não tem vida. A noiva que vai no arrebatamento, a única coisa que a leva no arrebatamento é a vida dos 7 trovões. Não pensa você: eu creio no profeta, eu vou no arrebatamento. Não fica enganado. Nós já passamos essa etapa. Não fique enganado, não é só crer no profeta. Não é só crer. Quem creu em Deus, no tempo de Paulo, quem creu, ainda não estava bem. Vocês creram? Nós cremos. Mas e sobre o Espírito Santo, vocês sabem? Não, nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Hoje todo mundo sabe que houve o derramamento de língua estranha sobre os pentecostais, de cura divina. Mas eu pergunto: vocês sabem que houve o Espírito Santo derramado através do ministério de Elias? É o eleito que fica sabendo. Esse é o eleito que fica sabendo. O eleito precisa entender isso daqui.
Eu não posso ler muito aqui, que eu não vai ter tempo, mas você lê em casa, Como Poderei Vencer, 46 a 48. Você vai ler em casa, onde o profeta diz no 47, ele diz: e nós observamos que quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda em lugares áridos. Irmãos, o pior de tudo, meu Deus do céu, é quando o espírito imundo sai de nós, e nós nos tornamos santificados, nós somos religiosos. E aí o espírito que vai entrar em nós não preenchemos com o Espírito Santo, o espírito que vai entrar em nós é muito pior. Nós vamos ter espíritos errados que vão entrar em nós a vida inteira, por falta de preenchimento do Espírito Santo. Nós temos lugar. A hora que o diabo vier, ele tem que saber que ele vai encontrar a casa fechada, adornada, cheia de dons, cheia da mensagem do dia. Se tem uma casa que o diabo corre dela, é uma casa que o diabo dá uma olhada lá dentro e diz: ministério do sétimo anjo. Pá! Isso eu te garanto. A hora que o diabo olha dentro de um crente e vê assim, ele diz que o 7 selo foi revelado, eu não sei nada disso. O diabo, ele diz: o que é isso? Ele não sabe. Ele diz que os 7 trovões foram revelados, nos 7 selos, está lá dentro dele. Ele diz que foi, sem nada disso. Ah, larga de mão desse cara. É que o diabo vai falar: vai largar a mão desse rapaz, vai largar a mão dessa mulher. Olha o que eles têm lá dentro, não entendo nada daquilo ali. Eu não entendo nada. O diabo vai dizer mesmo. Agora me diga, o diabo olha dentro de nós assim, Santíssima Trindade, opa! O diabo conhece. O diabo, ele lembra até quando ele começou. Ele: não, comecei na igreja primitiva, depois eu desci com um espírito e encarnei no Papa São Damaso, e isso floresceu, está até dentro dos pentecostais. O diabo dá uma olhada dentro dos vasos, limpos e cheios da Trindade. O diabo diz: que coisa! Mas quando o diabo encara um crente dessa mensagem, por isso você tem que saber, até na família, você seja o bom crente, que até na família eles começam, se você for um crente batista, a família te olha, tudo bem, ó, aleluia, glória a Deus. Você é um pentecostal, a família, ó, aleluia, a família toda dá uma olhada e fala até a língua estranha. Você recebeu a mensagem pentecostal? Oh, que coisa tremenda. Mas se você disser assim: olha, eu estou ouvindo a mensagem de um profeta Branham. Do quê? A própria família fica sem... O quê? Porque é coisa que o diabo também não sabe. Ele não sabe daquilo que você recebe da revelação. O diabo caminha até certo ponto, depois ele não dá conta mais. O diabo caminha nessa mensagem até certo ponto, depois ele larga nós de mão. O dia que você pegar a terceira etapa, o diabo larga de mão. Diz: ah, então coisa boa, porque aí eu não vou ter tentação, não vou ter problema. Não, ele vai largar de mão, de te prejudicar na vida espiritual, porque viu que não dá conta mais. Aí ele passa para o físico. Ai, meu Deus. Aí o diabo vai trabalhar no físico, porque ele não dá conta, na alma ele não dá conta, porque a alma está predestinada e lá dentro tem o germe da palavra do dia. Malaquias 4 está crescendo lá dentro, florescendo lá dentro. Apocalipse 10:7 já tem uma árvore grande, já tem frutos caídos por dentro do seu coração por todo lado, e eu me vejo assim. O crente tem que se ver assim. O diabo olha e vê você cheio de fruto de Apocalipse 10:7 e diz: o que é isso? Ele não consegue essas coisas. Você tem que saber que o diabo não consegue. É por isso que ninguém vai ficar sabendo da revelação do dia e da hora do rapto, senão o eleito. Ninguém vai saber, porque desde já o diabo não sabe. O diabo não sabe que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Ele ouviu dizer, mas ele não sabe, porque ele não entende essas coisas. E ele é sábio, hein? Ele é sábio. Mas a revelação, a abertura dos selos, ela é simples, mas ela é sobrenatural. Tão sobrenatural que o diabo não dá conta de acompanhar. Por isso o crente bom nessa mensagem não é aquele que diz: eu creio no profeta, só isso não.
Só isso não. Eu discordo mesmo com muita gente que acha que crer no profeta já é tudo, já vai no arrebatamento. Não. Mas se você crê no profeta, vai no arrebatamento, o mesmo povo que crê em Jesus Cristo tem que ir também. Por que não? Você tem que saber que Jesus Cristo, no profeta, revelou os 7 selos e os 7 trovões. Tem que saber, tem que conhecer aquilo, porque os mistérios revelados não foram para ficar escondido, não. Escondido é 7 eras da igreja. Na 7ª não é para esconder mais. Deus não esconde de quem? Nós lemos esses dias. Deus não revela a denominação, e sim a sua noiva. Amém. Aleluia. Deixa eu ver alguma coisa aqui. O homem tem que estar satisfeito. Por favor, irmã, seja aquela mulher que preenche seu marido. Marido, seja aquele homem que preenche sua mulher. Não tem um casamento santificado, só santificado, que ainda não preencheu, essa mulher está vazia por dentro. Eu sei que nós não podemos não dar conta de preencher tudo, porque o que preenche é o amor. Se houver amor, o amor preenche. Mas se não, vai viver só por coisas naturais. O amor, ele preenche o âmago da alma da pessoa. E aquele casamento pode vir vendaval de todo lado. Pode vir mulher bonita, loura ou morena, pode vir homem baixo, gordo, fino ou magro, seja o que for. Não vai atrapalhar aquele casamento. Por quê? Porque existe um preenchimento através do amor ali dentro. Se não tiver o amor verdadeiro, isso daí vai cair. Deixa eu voltar aqui, os sacerdotes dos dias de Cristo eram santificados, mas Cristo era o preenchimento e foi rejeitado. Vocês veem? Os sacerdotes eram santificados, limpos. Ninguém era mais limpo que um sacerdote. Nós não damos conta de ficar limpo como o sacerdote era naquele tempo. Mas Cristo era o preenchimento e eles rejeitaram o preenchimento e ficaram só santificados. Por isso quem recebeu o preenchimento foi superior ao sacerdote do dia. Então Maria Madalena é superior a Anás. A samaritana superior a Caifás. Por quê? Porque elas deixaram o preenchimento preenchê-la. Eles não puderam deixar porque a igreja não permitia. Por que essa mensagem não entra nos denominacionais? Por que não entra nem nos pentecostais? Qual o motivo dela não entrar nos pentecostais? É porque são santificados, estão satisfeitos. Por que Laodiceia está do jeito que está? Leia Apocalipse 3, verso 14. Sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que és pobre, miserável, cego e nu. Dizer, não sabe, o preenchimento não tem, mas tem casca, tem a casca de fora, que mostra muito bela. Não preciso de coisa alguma. Como que vai querer preencher com o quê? Quando diz não preciso de coisa alguma. Se um crente que segue a primeira e segunda etapa do irmão Brana diz, eu não preciso nada dessa revelação que o Osmar está pregando, dizendo que o irmão Brana revelou os 7 selos e os 7 trovões, eu não preciso. Então fica aí, santificado, mas não preenchido. Isso eu te garanto, vamos responder isso no dia do juízo. Amém? O povo hoje é santificado, mas a mensagem é o preenchimento. Os crentes hoje, nós os crentes da mensagem, somos santificados. Ninguém pode negar que nós somos santificados. Na verdade, tem crente na mensagem que não é santificado, como eu já disse. Você acha que um homem na mensagem que está jogando na loteria, ele é santificado? Não, ele pode ser um bom homem, gente. Pode ser um bom homem, não vamos desprezá-lo não, porque ele pode depois sair daquele negócio de jogo de loteria, jogo de bicho, e passar para frente, largar daquilo. Mas ele tem que saber que ele naqueles jogos, ele ainda não foi preenchido, nem santificado ele foi. Ele está cobiçando as mulheres. Ele foi santificado? Não foi, gente. A santificação limpa o vaso.
limpa o vaso. Como pode? Agora, ele é tentado por mulheres? É tentado. Mas ele fica cobiçando, desejando aquela mulher para si. Ele não faz isso. Assim a mulher também. A mulher santificada, essa mulher limpa, essa mulher abençoada. Eu tenho dito, esse povo denominacional, as mulheres estão tudo cabelo cortadinho, a la homem. E às vezes, estou cheio do Espírito Santo, falei em língua essa noite, graças a Deus o Espírito Santo choveu sobre mim assim, e eu falei de ritinho língua estranha. Eu não duvido que a senhora falou língua estranha, porque língua estranha é um dom do Espírito Santo, e não preenchimento, ele é um dom. Preenchimento é o próprio Deus. O que preenche uma mulher não é o vestido que ele dá para ela, não é o sapato que ele dá para ela, isso é exterior. O que preenche é o amor que ele dá para ela, que ele dedica a ela. O que preenche a igreja não é a cura divina que Deus me deu, que Deus te dá. Não é resolver nossos problemas, não é isso que preenche, é Cristo mesmo. Ele vir e entrar, encontrar morada. Aí ele preenche. Então, quem está em mim e em você? Vamos dar uma olhadinha para dentro? Dá uma olhadinha lá dentro assim e veja. Quem está aqui? Porque limpo eu já estou. Aí você dá uma olhada. O que preenche o crente da mensagem hoje? 7 selos revelados, 7 trovões. É o que preenche. O Espírito Santo, irmãos, saiu da primeira, segunda etapa, ele está na terceira etapa. O Espírito Santo caminhou de Lutero, Wesley, Pentecostes, está na mensagem de Mombrana. Isso é verdade e acabou. Nós temos que acompanhar isso, ou vamos ficar para trás mesmo, rastejantes como os animais da arca. Somos representados na arca. Você tem que ver o que você é na arca. Tartaruga, urubu, pomba, águia, porco. Quem você é na arca? Pássaro. Que você é na arca? E na arca tinha tudo isso, animais rastejantes. Mas tinha o homem. Você é representado nisto. Se estamos rastejando na mensagem, se somos um pássaro da mensagem, mas se somos os 7 trovões da mensagem, que é onde se forma a noiva. O que arrebata a noiva? Me diga. Não é o que o irmão Brana diz, 1 selo 35. 7 trovões, que dá fé de rapto. Então eu posso ter a fé que eu quiser. Não tendo a dos 7 trovões, eu vou ficar. O que vai arrebatar-me não é fé que Deus mandou um profeta. Isso eu tenho. Não é fé que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Isso eu tenho. O que vai me arrebatar é a fé que os 7 trovões me deu. Eu creio que os 7 selos foram revelados e os 7 trovões ribombaram ali dentro. Eu creio. Então é por isso que cada pormenor de dentro dos selos que você vê revelado está mostrando que a fé de rapto está em você. Fé de rapto não é emotiva. Ah, irmão, eu alcancei fé de rapto. Ei, glória! Você sabe como é que é? É isso. Apalpado. Não. É ver as coisas reveladas dentro dos 7 selos. É ver os 7 trovões rebombados dentro dos 7 selos. Já rebombaram. É ver aquilo. É ouvir o estrondo de cada selo, de cada trovão. É ouvir isso. Mas que jeito que é que escuta isso, hein? Que jeito? Ouvindo a mensagem. Cada pastor posicionando os 7 trovões para a igreja, ao ponto que a igreja se alimenta desta revelação. Eu não estou repetindo mais aquilo, dá vontade de ficar repetindo aquilo, porque eu preciso repetir. É o que eu tenho que repetir. O que é a primeira coisa que você vai ver dentro dos 7 selos, dentro dos 7 trovões, abrindo. Você vai ver aquilo abrindo. Quando aquilo começou a abrir, é que o cordeiro saiu do altar. Pronto. Já viu isso? Aí é começo de fé de rapto. Fé de rapto está nisso.
Você viu que para abrir os trovões, os selos ser revelados, as eras tinham que terminar? Parágrafo 29 e 30 do primeiro selo. Você viu? É isso mesmo? Você viu? Então, isso que vai dar fé de rápido. É isso que vai dar fé de rápido. Não é emoção, não é, ô irmão, fala aí para o seu filho, para ele ser salvo. Sem os 7 trovões? Sem eu saber dos 7 trovões? Sem eu saber que os 7 selos foram revelados completamente? Eu querer salvação de meus filhos, só porque eu falo, meus filhos vão ser salvos. E só vai ser salvo a hora que eu tiver a fé dos 7 trovões. Porque a fé dos 7 trovões é a fé da palavra falada. É 7 trovões que dá palavra falada. Não é apenas sinais. Sinais exteriores, os pentecostais trouxeram primeiro do que o irmão Brana. Fé exterior, você vai encontrar dentro da mensagem com curas, com milagres dentro da própria mensagem. Fé exterior. Mas a hora que manifesta a fé dos 7 trovões, você vai ver que ela é diferente. Ela traz a palavra junto, a palavra está junto com ela para poder fortalecer esse crente para o rápido. Amém? Qualquer coisa, qualquer dúvida, você nos procure. O que a gente puder ajudar, vamos te dar mais um lenitivo. Mais um pouquinho. Que podemos te ajudar. Mas que esta é a verdade, eu estou seguro de que é verdade. Quem vai no rápido é quem tem fé de rápido. Quem tem fé de rápido é porque recebeu a fé dos 7 trovões. Que o profeta diz, 7 trovões dá a fé de rápido. Ele diz, os 7 trovões dará graça para esta noiva ser raptada. Terceiro selo ele fala sobre isso. Eu tenho que crer, só que eu tenho que ver. Por isso cada um de nós, os pregadores, temos que posicionar aquelas coisas no lugar, dar para a igreja, diz daí, veja, o que você ver aí vai te dar fé de rápido. Se não ver, não tem fé. Tem fé, mas não de rápido. Tem fé, mas não de rápido. Não de arrebatamento. É uma fé normal, natural, como tem os denominacionais que eles também têm fé em Deus. Você tem fé em Deus e tem fé na mensagem do dia. É uma grande coisa. Agora, ter fé de que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos e saber quais são as coisas que os 7 trovões revelaram dentro dos 7 selos. A hora que abriu o primeiro selo, não apareceu o cordeiro para dizer, vem e vê. Porque o cordeiro já tinha saído do trono. Quem que apareceu? Hein? Leão. Ao abrir o primeiro selo, um animal como leão apareceu e disse, vem e vê. Leão. Porque o ministério de cordeiro tinha terminado ali. Aí ele já veio como leão para abrir o primeiro selo. É por isso que você encontra tanta coisa dentro do primeiro selo, porque a voz do leão rebombou. E todos os demais têm que calar com o primeiro selo. Se o primeiro selo não fizer eu calar, nada mais faz. O primeiro selo é voz de leão. Não é voz de boi mais não, voz de leão. Ele já veio mostrando, eu estou aqui para abrir os selos, não sou cordeiro mais, sou leão, e agora vem para você ver. Antes eu era cordeiro, você me comia, vem agora, sou leão. Você vai ver comigo agora. É isso que Jesus diz, é isso que eu vejo os 7 trovões vindo assim, rebombando, e já vindo, vencendo. Enquanto aquele indivíduo montado no cavalo branco veio para vencer, vitorioso e para vencer, o leão veio já, sou vencedor. Ele veio dizendo, eu venci. Tomei o livro. Que estou revelando ele agora. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por esta palavra gostosa que o Senhor dá para nós. Continua nos alimentando, porque nós não temos pão próprio, mas nós buscamos aquele que vem de cima. Ajuda-nos a alimentar-nos e alimentar esta congregação com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ao buscar a face do Deus Santo,
sobre a serpente. Santidade ao Senhor, o nosso Deus é o Deus Santo. Ele exige santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. O nosso Deus é o Deus Santo. Ele exige santidade ao Senhor. Se prazer o mundo te oferece, santidade ao Senhor. Salvo o crente nunca desvanece, santidade ao Senhor. Firme com Jesus nunca ele desce, santidade ao Senhor. O nosso Deus é o Deus Santo. Ele exige santidade